Permais de volta ao vivo. E olha, pessoal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 12 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer todos os anos no mundo inteiro. Mas o que você faria se recebesse a notícia de que está com câncer? Difícil até pensar, né? Como funciona o tratamento? Como enfrentar e superar essa doença? Bom, pessoal, para falar sobre isso, eu recebo hoje 3 convidados especiais aqui no nosso programa. A estudante Joyce Godoy, que já está no final do seu tratamento, o oncologista Sandro Reichoff e também a psicóloga Maria Júlia Zimmermann. A todos muito bem-vindos, obrigada pela participação. Bom, antes, a gente até já estava conversando aqui durante o intervalo, até antes ali no próprio Jornal Meio-Dia. Gostaria que você contasse um pouquinho do seu caso para todo mundo de casa. Inclusive daquele começo também, daquela suspeita de câncer de pele também. Toda essa questão do câncer, né, na vida, a gente não tá... pelo menos na minha idade, era uma coisa que estava totalmente fora da minha realidade. Até por não ter um caso na família, nada específico, eu não tinha tido esse contato. Então, mais nova, numa consulta de rotina, eu acabei fazendo um exame e já fui pela primeira vez meio que entrando nesse universo, assim. Fiz um exame para verificar se um dos sinais que eu tinha era melanoma. Por sorte, não era, tirei o sinal e ficou tudo bem. Uhum. Isso foi quando eu tinha 15 anos. Daí, esse tempo todo depois, agora com 20, trabalhando, estudando, morando fora, sozinha, eu fui perceber que eu tava com, parecia um sinal de conjuntivite, meu olho estava diferente, então eu resolvi procurar o oftalmologista, né, para resolver da melhor forma, né? Uhum. E aí que chega a surpresa, porque daí tu vai fazer um exame mais específico e aí ele diz assim, não é conjuntivite, então vamos ver o que pode ser, né? Uhum. Fiz uma tomografia e nessa tomografia já foi diagnosticado assim uma massa bem grande que, né, até então a gente não podia dizer o que era e o que não era, mas já começa a se levantar uma suspeita, né? Uma massa no teu rosto, que né? Massa é essa? Que massa pode ser essa, né? Uhum. Foi aí que também eu fui para um médico especialista, fui para um otorrino. Aí a gente fez uma biópsia e foi onde foi diagnosticado que essa massa que estava crescendo no meu rosto era um tumor maligno. Então, como você recebeu essa notícia? Estava sozinha em Florianópolis? Estava sozinha, sem família? Né? Não, eu ainda não tinha nem pensado em falar para minha mãe, né? Tava sozinha na consulta, daí eu pensei... Daí quando ele falou pra mim assim, é um tumor, nessa hora, nada do que ele me falou muito depois eu prestei atenção. Imagino. Porque tu fica pensando, como assim um tumor, né? Várias coisas na tua cabeça e... Então tá, é um tumor, então vamos, o que eu faço agora, né? Daí é onde vai se descortinando um mundo diferente. É um universo diferente, assim, quem lida com isso, quem faz o tratamento, quem tá lidando com essa situação, é como se estivesse vivendo uma outra realidade, assim, sabe? Por isso que todo mundo fala assim, só quem passa sabe, né? E isso faz todo sentido. Hoje você está curada do seu câncer, Joyce? Olha, o que posso dizer que, né, graças ao tratamento e a maneira com que eu lidei com ele até agora, eu fiz um exame agora em janeiro, onde foi diagnosticado que o meu tumor diminuiu completamente. Isso foi, nossa, totalmente inesperado. Então eu tô muito feliz, tô comemorando. Claro que eu ainda vou ter um ano de tratamento pela frente, não acaba por aqui. O controle é muito importante, né? Cheguei numa fase determinante de tratamento, mas tem toda a parte de controle até agora, então até o final do ano quimioterapia, até o final do ano sem cabelo. A gente tem fotos suas, coisas, inclusive, vamos rodar as fotos que a gente separou aí da Joyce ali, ó, ela cabelão comprido, ainda tava com o olho meio roxo, né, que foi no início, né? Foi no início. Que você descobriu aí a doença. Mas assim, Maria Júlia, o que a gente pode até salientar aqui é a forma como ela encarou essa doença, inclusive agora, ela dá apoio para as pessoas que têm câncer, que foram diagnosticadas, os jovens ali no CEPOM. Inclusive, isso aí faz um diferencial gigantesco, até falando até com o próprio médico aqui, na cura, na superação da doença. Maria Júlia. Como ela falou, assim, o início é muito difícil. O primeiro sentimento, a primeira, assim, defesa, né, que aparece é a negação, é a não aceitação. A pessoa simplesmente não quer se haver com aquele mundo novo que ela vai ter que entrar.
E de acordo com a forma que a pessoa lida com aquele evento novo, né? Uma situação nova, rotinas novas que ela vai ter que estabelecer com o mundo dela, interno e externo, vai depender de uma melhor aceitação e a elaboração de todo esse processo. Quando ela diz assim, só quem passa por isso sabe entender, mostra pra gente a importância de uma psicoterapia de grupo para dar suporte a essas pessoas e poder deixar com que elas compartilhem as experiências. É fundamental. Isso é muito enriquecedor. E esse processo onde entra a psicoterapia é justamente para auxiliar a pessoa na entrada desse novo mundo, na compreensão, a entender as mudanças físicas, emocionais, como é que ela vai lidar em relação ao grupo social, à família. E isso faz toda a diferença na aderência ao tratamento e até um melhor prognóstico. Doutor, na prática, eu acredito prática que... é isso que a gente vê mesmo. Então, paciente assim, como ela, realmente responde melhor ao tratamento. Não tem uma explicação, vamos dizer assim, científica como isso ocorre, né? Mas o fato é que nós vimos na prática que os pacientes que lidam melhor, que aceitam a doença, além de aderência ao tratamento, eles têm menos sintomas com o tratamento. Eles têm menos enjoo, menos dor e a resposta é muito superior. É fascinante e nós estimulamos justamente os pacientes a tentar levar para esse lado, para tentar ter um grau de resposta melhor. Aí eu aproveito, já que a gente está falando desse lado psicológico, o psicológico, bom, a gente citou aqui que na prática não existe uma explicação, não existe um porquê, mas que sim, que melhora no resultado, enfim, no tratamento, resposta ao tratamento. Com relação ao psicológico antes do diagnóstico da doença, pessoas com depressão, pessoas que encaram a vida de uma forma triste, que estão sempre entristecidas, isso colaboraria talvez para o diagnóstico de um câncer? Novamente é difícil colocar isso de forma objetiva, né? Porque são sintomas subjetivos. Tristeza para ti pode ser nada para uma outra pessoa, e uma coisa simples para outra pessoa pode levar a um abalo psicológico muito maior do que outras encarariam. O problema é que, como a gente não consegue definir se faz parte ou não, a gente sabe que as pessoas que são mais tristes ou deprimidas, eles podem ter o sistema imunológico um pouco mais lento, mais retardado. Então, o que acontece? Normalmente nós formamos células cancerígenas, quer dizer, nós normalmente formamos células que têm dano do DNA. São células que são eliminadas pelo próprio organismo. É normal em todas as pessoas. Ele vai lá, tem um erro do DNA para formar uma célula, quem sabe se transformar em câncer, o organismo mesmo detecta e elimina. Eu coloco que talvez isso numa base observacional, um paciente que é uma pessoa que é um pouco mais deprimida pode deixar esse sistema imunológico um pouco mais lento e, de vez de reconhecer, deixa passar uma célula dessa. Então, isso pode ser que possa ocorrer, sabe? Com relação a... Bom, a gente está falando de cura, de tratamento, mas vamos lá, na cura, como é que está a evolução? Bom, AIDS, que tanto se falava anteriormente, já sabe, inclusive saiu agora recentemente na mídia que já existe praticamente uma cura. Com relação ao câncer, como está isso? O câncer tem se desenvolvido com vários tipos de tratamento de forma muito rápida. É uma das doenças que mais se estuda e mais se tem resultados ultimamente. Então, até mais que a AIDS. A diferença de curar ou não um câncer justamente é o estágio que se pega a doença. Então, quanto mais precoce, melhores são as chances. E hoje em dia, com o desenvolvimento das novas armas que temos, não só quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas são tratamentos alvos, a chance de cura é ainda maior, mesmo em doenças avançadas. Olha. E também a tendência dos oncologistas é levarem pessoas que têm a doença avançada em doenças crônicas. Por exemplo, a AIDS também se torna assintomático o paciente, mas ele portador. Assim como um diabético. Então, a tendência é tentar dar remédios que possam dar uma qualidade de vida para o paciente em doenças avançadas, qualidade de vida e sem sintomas, que é o principal.
Bom, com você, Joyce, você falou que a hora que começou a cair cabelo, lógico, você ficou um pouquinho triste nessa hora, mas logo conseguiu superar, foi o que até a gente citou aqui. E é essa ajuda que você está passando também para os outros jovens que estão no CEPOM. De que forma você está colaborando com eles, essa ajuda na conversa? É verdade, é porque assim, não tem como mudar a tua situação, né? O que vai mudar é a forma como tu lida com isso. A partir do momento que tu aceita, não, eu tô passando por isso, então como é que eu vou enfrentar isso? Ah, eu não tenho mais cabelo, não tenho cabelo, às vezes não tem sobrancelha, às vezes não tem cílios, depende da época do tratamento, o tipo de quimioterapia que tu faz, os efeitos colaterais são um pouco mais severos. Então, existe, você faz um turbante diferente, arruma Você é super estilosa, né? E ela é linda, né? Tem um rosto lindo. Então, tem que descobrir essas alternativas. O que a gente tem tentado lá no CEPOM, que existe no CEPOM um grupo que atende especificamente os jovens, a gente tem psicóloga lá, a gente tem um cuidado muito especial internando com a gente, então... Como é tudo muito novo, isso, e está aparecendo agora mais casos de jovens passando por esse, né, por tendo que lidar com isso, a gente se reúne, a gente conversa, né? Tem umas meninas mais novas que elas vêm perguntar pra mim como é que faz as coisas, como é que foi, porque não sabe o que vai acontecer. Contigo já aconteceu isso? E como é que é? E passa depois? Tá? Então, tu fica muito mais confortável conversando com alguém que tá passando por isso. Lógico. Uma menina da tua idade, ai, como é que era o teu cabelo antes? Daí, como é que será que vai vir agora? Então, tem uma série de questões. Então, eu acho que isso, falar sobre isso é muito importante. Os amigos fazem toda a diferença no processo. Eu só encarei tudo isso da forma como encarei, porque eu o tempo todo tive pessoas do meu lado, me dando apoio, me dando força, né? Não é legal se isolar, é importante tentar voltar a fazer as coisas que fazia dentro das suas limitações, mas não deixar de fazer o que gosta, né? Então, quanto apoio, quanto estímulo, né? Maria Júlia, até assim, ó, ela citou um fator importante com relação aos amigos, aos familiares, o apoio deles também é fundamental. Inclusive, a gente tá rodando fotos dela aí com os amigos, né? Maria Júlia. O que eu, assim, fiquei pensando enquanto ela falava é que justamente a questão do apoio familiar, do grupo social, junto com as características dela, porque depende de como tu te estruturas, depende de como a pessoa ela se situa emocionalmente, porque uma pessoa com um histórico prévio de depressão, ela provavelmente vai potencializar os sintomas psicopatológicos ao longo do processo, diferente de alguém que não tem um histórico, um diagnóstico de alguma doença mental, psíquica, né? Então, aquelas pessoas que não têm, elas podem vir a desenvolver um transtorno de humor em decorrência do quadro clínico, em decorrência do diagnóstico ou não, né? Então, todas essas variáveis que ela colocou vão fazer a diferença e vão ser determinantes, muitas vezes, de como a pessoa vai passar por esse processo, o que não significa que tiveram muitos momentos difíceis ou de dor. Sim. Né? E a dor faz parte, né? A dor faz parte do processo, né? Exige uma elaboração em cada fase. Cada fase é uma conquista, né? Tem as dificuldades, tem os obstáculos a serem superados, e eu acho que essa é a história de superação dela. Você é um exemplo, Joyce, com certeza. Bom, ela citou o câncer dela. É um tumor maligno, um rabdomiossarcoma alveolar, de tecido muscular. Tecido muscular. Cada vez descobre-se novos tipos de câncer. Se a gente for enumerar, quantos tipos existem e por que cada vez novos, doutor? Aproximadamente 200 tipos de câncer existem. Então, é colocado tudo no mesmo conceito porque eles têm características semelhantes, né? Um crescimento de celular rápido, desorganizado e que possa dar metástase, quer dizer, lesão em outra parte do organismo. Então, é colocado tudo no mesmo grupo. Mas cada região tem um certo prognóstico, tem um certo tratamento e é diferente um de um e até de pessoa para pessoa.
Então, isso é importante dizer, porque às vezes, não, eu tenho câncer de mama, mas qual é o tipo de câncer de mama? Qual é a biologia desse tipo de câncer de mama? Que varia de pessoa para pessoa também. Como surge isso? Também a gente não consegue determinar uma causa específica. Mas os fatores ambientais influenciam, né? Geralmente são associações e os fatores ambientais são um dos principais também que possam pesar na formação do câncer ou dar esse distúrbio nos genes supressores de tumores, aqueles que eliminam o tumor. Eu cito, às vezes, por exemplo, para paciente, que a alimentação tem a sua importância fundamental cada vez mais.